Irmã, eu te repreendo em nome de Jesus e chega o que a senhora tem feito até hoje. Qual seria a sua reação se você estivesse pregando a palavra de Deus no culto e de repente uma irmã se levanta como profeta e aponta o dedo para você? Qual seria o seu comportamento naquele momento? Foi exatamente o que aconteceu com a cantora e pastora Fernanda Brum. Eu recebi esse vídeo e vocês pediram para que eu falasse sobre a forma que a Fernanda Brum lidou com a situação. Porque hoje em dia tem pessoas que não sabem lidar com algumas profecias. A Fernanda Brum, quando estava pregando, ela recebeu uma profecia de Deus. E ela não gostou muito e pediu para a irmã ficar quieta, porque a maior profecia estava no altar. E eu vou explicar o que ela quis dizer com profecia no altar. Tá? Esse vídeo aqui é curto, tá? Mas vocês vão entender o contexto quando eu explicar. Um fato curioso é que o que aconteceu com a Fernanda Brum também era um problema que estava na igreja de Corinto. E eu vou explicar daqui a pouco sobre isso. Eu quero que você assista o vídeo comigo e eu vou explicar por que a atitude da Fernanda Brum não foi bíblica. Não foi bíblica, de jeito nenhum. E eu vou explicar por quê, tá? Então vamos assistir o vídeo e depois eu vou comentar sobre esse assunto. Bora lá? Então vamos lá, esse daqui é o vídeo que vocês enviaram para mim, tá? E a nossa ideia, gente, é reagir a muitos vídeos e trazer também alguma coisa que edifique a sua vida. Então sempre vou falar sobre a Bíblia e argumentar também, tá? Então esse é o nosso propósito quando nós estamos fazendo esse tipo de vídeo. E eu espero realmente que você saia edificado desse vídeo. Então vamos lá, nós temos aqui a Fernanda Brum. Ela está pregando em uma igreja local, provavelmente é a igreja dela, porque dificilmente alguém iria exortar uma outra pessoa em uma outra igreja que não seja dela. Então, presume-se que aqui é a igreja da Fernanda Brum. Mas, enfim, ela exortou uma irmã publicamente e todos viram o que aconteceu. Será que a atitude dela foi bíblica? Bora assistir o vídeo. Que ele foi moído na sua cabeça. Preste bem atenção. Ele recebeu. Irmã, eu te repreendo em nome de Jesus e chega o que a senhora tem feito até hoje. Em nome de Jesus, a senhora está repreendida. Em nome de Jesus, e a maior profecia está no altar. Por favor, os irmãos, cuidem da irmã. A irmã tem um problema, não é de hoje. Então, vamos lá. Eu vou pausar devagar e explicar o que aconteceu aqui, tá? O que dá para perceber é que já tem uma dificuldade muito grande com uma certa pessoa da igreja que vive entregando profecias. E isso é muito típico nas igrejas neopentecostais e pentecostais. Tem gente que não sabe o limite, por exemplo, da sua espiritualidade. Então, a todo momento quer manifestar que é cheio de Deus ou cheia do Espírito Santo. E fica difícil porque tem momentos e momentos, entende? Então, o que dá para perceber é que a pastora Fernanda Brum, e aqui, gente, vocês sabem muito bem a minha posição sobre mulheres pregando e também levando a nomenclatura ou a vocação pastoral. Então, eu não concordo que mulher tem que ser pastora e muito menos ministrar no culto público. Isso aqui é um outro assunto, tá bom? Vocês sabem que eu sou reformado e essa é a minha visão. Mas respeito as outras ideias. Entretanto, eu tenho que dar razão à minha fé e realmente dar credibilidade àquilo que eu creio segundo a Bíblia. Então, eu não posso falar, não é porque eu respeito tal denominação que eu tenho que aceitar tudo de lá. Não, assim também como vocês não aceitam muitas coisas que vêm das igrejas batistas e presbiterianas. Mas, enfim, ela falou uma coisa aqui que é uma ideia reformada. E eu vou explicar por quê, tá? Preste atenção, vou voltar ao vídeo, tá? Foi moído na sua cabeça. Preste bem atenção. Ele recebeu. Olha, é o seguinte, ela tá pregando aqui o evangelho, tá? Eu não assisti o vídeo na íntegra, mas provavelmente está falando sobre Jesus Cristo, o Messias, aquele que foi crucificado e ressuscitou. E é o momento da pregação do evangelho. Esse momento específico não deve ter nenhum tipo de interrupção. E ela vai falar uma coisa que é interessante agora. E eu vou explicar por que ela disse isso. Vamos lá? Eu te repreendo em nome de Jesus e chega o que a senhora tem feito até hoje. Isso daqui é deselegante, tá bom?
repreender uma pessoa em nome de Jesus Cristo só se for uma coisa muito grave e que destoa bastante daquilo que nós entendemos como bíblico. Então você repreende demônio, você repreende uma atitude que está contrária à Bíblia. Agora, uma irmã que está profetizando, tudo bem que ela está fora ali do ambiente, mas você não deve fazer isso publicamente. Né? Peça para alguém, tem como lá pedir para a irmã ficar um pouco em silêncio ou falar um pouco mais baixo. Entende? Então, tem que ter aqui, gente, o bom senso. Você está em um culto público onde tem todas as pessoas reunidas. Tem médicos, tem padeiros, tem pedreiros ali, tem várias pessoas de vários lugares, com várias profissões, tudo misturado. A igreja é esse ambiente, onde você tem um médico assentado na fileira da frente e também um padeiro. Então, não tem diferença na igreja. E todo esse público está ali reunido. Então, como que nós podemos nos comunicar com esse público de uma forma bíblica? É não causando escândalo. Então, de um certo modo, a atitude da Fernanda Brum não foi muito sábia aqui. Tá? E quando você vai para 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 29 até 33, diz: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ok? Então, tem que julgar. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, fique quieto primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Agora diz, né? Que é muito importante, versículo 32. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então, essa irmã na hora do culto, não era necessário fazer isso na hora da pregação. Tanto a atitude da irmã, quanto a atitude da Fernanda Brum, está errada. Está errada. Então, a exortação da Fernanda Brum não foi legal. Tá? Se tivesse ali 3 profetas profetizando, aí ok, bora parar que está bagunçado. Porque é o que Paulo ensina, né? Agora, era uma pessoa só profetizando. Mas onde que está o erro? O erro está na hora da pregação, porque você não tem que ficar profetizando na hora da pregação. E ela vai falar uma coisa interessante agora que vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso, tá? Olha só. Em nome de Jesus, a senhora está repreendida. Em nome de Jesus, e a maior profecia está no altar. Por favor, os irmãos, cuidem da irmã. A irmã tem um problema, não é de hoje. Olha só o que ela disse. A maior profecia está no altar. Essa visão, ela é um pouco sistemática e eu vou explicar para vocês. Nós cremos que na profecia bíblica, não tem mais a mesma expressão do Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento se dizia: assim diz o Senhor. Então, os profetas no Antigo Testamento sempre começavam falando: assim diz o Senhor. No Novo Testamento, não tem mais nenhum profeta dizendo assim diz o Senhor, porque o Novo Testamento é um apontamento para Jesus Cristo. Então, tudo se cumpre em Jesus, e os profetas duraram até João Batista. Pois então, aí quando Paulo fala sobre profecia, ele separa em 2 categorias. Tem aquele que prega o evangelho, tá? Que é o profeta de Deus, e tem aquele que profetiza para consolação ou exortação da igreja. Então, quando a Fernanda Brum está falando que a maior profecia está no altar, ela está usando esse mesmo argumento. O profeta de Deus, nos dias atuais, é aquele que prega o evangelho. Então, aquele que está anunciando as boas novas, pregando a palavra de Deus, ele é o profeta para a igreja naquele culto. Então, quando a Fernanda Brum disse que a maior profecia está no altar, ela está dizendo sobre ela mesma, tá? Que ela ali é a anunciadora da palavra de Deus. Portanto, aqui está a profecia. Gente, essa visão ainda é discutida entre muitos teólogos. Será que ainda existe esse tipo de profecia? Realmente o que Paulo está dizendo ali é a profecia da ministração da palavra de Deus? Eu concordo que é. Mas eu também creio que existe a profecia de exortação, quando alguém é levantado para exortar a igreja. Mas, enfim, foi isso que a Fernanda Brum quis dizer nesse vídeo, que a maior profecia é a pregação da palavra de Deus. Então, olhando esse contexto, tanto a Fernanda Brum como a irmã que profetizou, elas erraram. Tá? Erraram completamente na forma de comunicação. Ela, como pastora, deveria chamar um obreiro, chamar
o pastor auxiliar e falar, tem como pedir para aquela irmã falar um pouquinho mais baixo? Ou até mesmo trazer depois a profecia dela e para que eu possa entender. Então, é usar o bom senso, porque ficou uma coisa muito soberba aqui. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você que é pentecostal sabe muito bem que ninguém pode repreender um profeta em nome do Senhor Jesus, a não ser que aquele profeta não vem de Deus. Porque para Fernanda Brum dizer que já tem um histórico de que ela faz isso, opa, peraí, tem algo de errado então. Só que como ela é pastora na igreja, ela deveria resolver esse problema internamente e não publicamente assim. Porque você acaba causando ruído na igreja. Então aquela pessoa que deveria cuidar dessa irmã está exortando ela publicamente na hora do culto público. Isso não é adequado, tá bom? Não concordo com o que aconteceu aqui. Eu acho que daria para agir de uma forma bíblica. Entretanto, isso faz parte da vida ministerial de muitas pessoas. Elas erram, depois acabam aprendendo. Mas tem gente que continua no erro e mesmo assim não aprende. Eu espero que não seja o caso dessas duas irmãs aqui, né? A pastora e a irmã que frequenta a igreja dela. Então é isso. Quando a Fernanda Brum quis dizer que a maior profecia está no altar, é a pregação da palavra de Deus. Mas eu não concordei com a posição dela de repreender a irmã publicamente. Eu acho que daria para fazer de outra maneira. Isso acaba afastando as pessoas da igreja, porque é tipo assim, nossa, será que se eu falar agora em línguas na igreja ou profetizar, a Fernanda Brum, ela vai me exortar publicamente também? Aí fica aquele medo. A Fernanda Brum, gente, ela não é reformada nem tradicional. Ela tem um pé no pentecostalismo, apesar de ter uma ligação um pouco mais próxima das igrejas tradicionais. Mas, né, ela entende de outra maneira a forma teológica dela. Mas, enfim, gente, é isso, tá? Então, o que aconteceu aqui, eu espero que não aconteça com nenhuma outra igreja, porque isso vai afastar as pessoas que frequentam ali um ambiente do culto. Essa forma de exortar publicamente não é bíblica. Tem outro contexto para fazer isso, e não é esse momento. Entretanto, a irmã que profetizou, que tinha o espírito do profeta à sua sujeição, ela errou também, não se controlou. Então, as duas mulheres erraram ali na hora de se comunicarem. E isso acaba afetando a igreja local ali. Então, cuidado com isso. Ame as pessoas, exorte no privado e elogie publicamente. Assim você vai ganhar muitas pessoas na sua igreja e você vai seguir com fidelidade as escrituras. Tá bom? Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deus te abençoe e até mais.